Beleza, tô gravando a aula. Pessoal, qualquer dúvida, se vocês abrirem o microfone e falarem, eu vejo mais rápido do que se vocês digitarem, certo? Porque eu tô em tela cheia, eu não coloquei eu não reproduzi o meu vídeo, né? A minha imagem. Beleza, eu tô em tela cheia, então. Queria ver se não tinha como... Peraí. Enfim. Não tem como. Não gosto muito desse Microsoft Teams. Enfim, vamos começar. Pessoal, princípios e paradigmas de linguagens de programação. Qual que é o cronograma da aula? Sistemas computacionais, linguagens de programação, sintaxe, semântica, nomes e tipos, paradigma de programação, histórico sobre as linguagens de programação, linguagem de baixo nível, de alto nível, gerações de linguagens de programação, compilador, IDE, interpretador e máquina virtual. Vamos tentar falar sobre tudo isso hoje. Vocês conhecem alguns desses termos, pessoal? Estes termos que está na tela aí, estes e estes. É tudo novidade para vocês? Tudo nomes novos, nunca ouviram falar? Tem alguém que já conhece? Estes termos e estes. Acredito que são termos novos para vocês. Alguém conhece alguns desses termos a respeito de linguagem de programação, como, por exemplo, linguagens de alto e baixo nível, compilador, IDE, interpretador, máquina virtual? Já ouviram falar dessas coisas? Vocês estão muito quietinhos, pessoal. Não? Nunca ouviram? Então vamos ouvir hoje. Pessoal, eu sempre começo com uma tirinha, né? Essa tirinha aqui, ela é clássica da informática. Eu acho que se tem alguém aqui que já está mais por dentro, né, da área da computação, já deve ter visto essa tirinha. Ela é uma sátira ao desenvolvimento de sistemas, né? Então, aqui ela começa... Como que o cliente explicou? Então, o cliente explicou que queria um sistema assim, né? O cliente é aquela pessoa que chega em você e fala, olha, eu queria desenvolver um sistema. Aí ele explica assim, como o líder de projeto entendeu, como o analista projetou, como o programador construiu. Essa tirinha já está tirando uma onda com o programador, né? Como o consultor de negócios descreveu, como ele foi documentado, ó, sem documentação nenhuma, né? Que funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, como ele foi mantido e o que realmente o cliente queria. É só uma tirinha aí, falando, então, a respeito do problema de comunicação no desenvolvimento de sistemas, tá? Bom, conceito aí, o que é, então, desenvolvimento de sistemas, né? O desenvolvimento de sistemas... Deixa eu organizar aqui, ficar melhor. O desenvolvimento de sistemas, então, ele é um processo, né, complexo e difícil que requer a entrada de uma série, né, de disciplinas de engenharia, certo? Muitas das disciplinas que a gente vê aqui no curso técnico são disciplinas de faculdades, mesmo de engenharia, certo? Esse conteúdo aqui é um conteúdo mais teórico, né, visto mais necessário para que a gente consiga desenvolver sistemas, certo? Então, primeira coisa, o que é um sistema, né? Um sistema é... Alguém falou alguma coisa? Não.
é uma coleção significativa de componentes interrelacionados que trabalham em conjunto para atingir um objetivo. Não só sistema computacional, né? Existem qualquer sistema de trânsito, sistema viário, sistema aéreo, tem muitos tipos de sistema, né? Mas são partes que concorrem, né, para atingir um único objetivo. A característica dele é que ele é todo interligado, né? Então, em relação a software, né? Um sistema computacional, ele também é, né, um conjunto de partes interligadas, certo? A gente chegou a desenvolver alguns, né? Mas bem simplesinhos, mas não pode dizer que não é um sistema, tá? Então, ó, em relação ao desenvolvimento de sistemas, a linguagem de programação, o objetivo dela é a comunicação entre o ser humano e o computador. Porém, ela é muito parecida com uma linguagem mesmo, linguagem humana, né? Porém, uma linguagem computacional, ela tem um domínio reduzido de expressões, né? Certo? A linguagem natural, ela vai ter bem mais expressões do que uma linguagem computacional. Vocês devem ter visto, né, algoritmos naturais com o Vitor, né? Então, pessoal, algumas características das linguagens computacionais. Sintaxe, tipo e semântica. O que é a sintaxe, então? Deixa eu ver se eu vi alguma coisa. Sintaxe, o que é sintaxe? Pessoal, então a sintaxe é uma linguagem que descreve o que constitui um programa estruturalmente correto. Então, ela é a estrutura do programa, tá? A sintaxe, então, é a estrutura, as palavras reservadas que compõem um programa e a forma como ele se estrutura. A gente pode dizer que é uma gramática, né? Então, ó, qual é a gramática para se escrever programas em uma determinada linguagem? Qual é o conjunto básico de palavras e símbolos que os programadores usam para programas estruturalmente corretos, certo? Então, cada linguagem de programação tem uma gramática, que a gente diz que é um conjunto de palavras reservadas. Vocês viram em relação à linguagem C, o printf, o scanf, são palavras reservadas da linguagem que juntas com muitas outras que a gente não viu, elas compõem a sintaxe da linguagem, certo? Pessoal, qualquer dúvida pode perguntar, tá? Então, ó, um estudo de sintaxe de linguagem traz muitas questões. Como que um compilador analisa a sintaxe de um programa, né? Como que os erros de sintaxe são detectados, certo? A sintaxe é uma das características da linguagem. Outra característica que as linguagens têm, elas têm nomes e elas têm tipos. O que são nomes? O vocabulário de uma linguagem de programação, ela inclui um conjunto de regras cuidadosamente projetados para nomear as partes dessa linguagem, né? Como variáveis, funções, classes, parâmetros. Estes são nomes, ou seja, o vocabulário da linguagem, tá? E os tipos? Os tipos de uma linguagem, elas denotam os tipos de valores que os programas podem manipular. Tipos simples, tipos estruturados, tipos mais complexos do que os estruturados. Entre os tipos mais simples, a gente tem valores inteiros, números decimais, caracteres booleanos. E os tipos estruturados incluem strings de caracteres, listas, árvores e tabelas. Árvores, tá? Não é árvore normal, não. São árvores, são estruturas computacionais, tá? Mais para frente, a hora que a gente
for avançando na parte prática da disciplina, a gente vai ver algumas dessas coisas. E os tipos mais complexos ainda do que essas estruturas, elas incluem funções e classes. Aí, classes, assim, a gente vai ver só em programação orientada a objetos, semestre que vem. Um sistema de tipos permite ao programador entender e implementar apropriadamente operações sobre valores de diversos tipos, certo? Então, pessoal, então eu falei, né, aqui atrás, eu falei que a linguagem tem sintaxe, tipo e semântica. Eu falei sobre sintaxe, falei sobre tipos e a semântica. O que é semântica, né? A palavra semântica, fora do contexto computacional, só semântica é o significado de alguma coisa, certo? E computacionalmente, então, o significado de um programa é definido pela sua semântica, ou seja, quando um programa é executado, o efeito de cada comando sobre os valores das variáveis do programa é dado pela semântica da linguagem, certo? Então, a significação daqueles símbolos, né, daquela sintaxe, a gente chama de semântica, tá? Então, assim, quando escrevemos um programa, devemos entender ideias básicas como o efeito exato que uma atribuição possui sobre as variáveis do programa. Se tivermos um modelo semântico que seja independente de alguma plataforma específica, podemos aplicá-lo. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, certo? Então, pessoal, paradigmas. Já ouviram falar de paradigmas? Alguém sabe o que significa paradigma? Ninguém falou de paradigma para vocês, né? Pessoal, paradigma, se você pesquisar o significado da palavra paradigma no dicionário, paradigma, ele vai significar, acho que eu vou deixar o slide assim, paradigma vai significar um modelo, certo? Então, a gente pode dizer que paradigmas são modelos, tá? Então, o que é um paradigma? É um padrão de pensamento que guia um conjunto de atividades relacionadas. E em programação, o que é um paradigma? Um paradigma de programação, ele vai ser um padrão de resolução de problemas que se relaciona a um determinado gênero de programas e linguagens. A gente tem muitos paradigmas de programação, certo? Então, as linguagens, elas são agrupadas em paradigmas. O que são paradigmas? São modelos, certo? Então, as linguagens são agrupadas em modelos. Eu vou falar de 4 paradigmas, porém, não existe somente 4, tá? Não existe somente 4 paradigmas, mas eu vou falar de 4 que eu acredito que são os mais comuns. É o paradigma imperativo ou procedural, tá? Pode ser que vocês ouçam falar procedural. Imperativo é a mesma coisa. Programação orientada a objetos, então é o paradigma orientado a objetos. A gente tem a programação funcional, então é o paradigma funcional. E a gente tem a programação lógica, que é o paradigma lógico, certo? A gente tem estes 4 paradigmas, então, beleza? Vamos falar, então, do paradigma imperativo ou procedural, também chamado de paradigma procedural. Nesse tipo de construção, as instruções devem ser passadas ao computador na sequência em que devem ser executadas, tá? Que linguagem que a gente tem que é imperativa? Olha só, no paradigma imperativo, as instruções devem ser passadas ao computador na sequência em que elas devem ser executadas. Então, ó, ele começa esse programinha aqui. Ele começa a executar na linha 7, em seguida ele vai passar para a linha 8, na linha 9 não tem nada, em seguida ele vai passar para a linha 10 e depois para a linha
seguinte, 11, 12 e assim vai. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai exibir uma mensagem na tela, vai ler essa mensagem do usuário, vai processar essa mensagem e vai exibir uma resposta. O que é essa linguagem? Essa linguagem C, né? A linguagem C é um paradigma imperativo procedural, certo? É uma linguagem, então, imperativa ou procedural, tá? Vamos ver outros exemplos aí, então. O Fortran, pessoal, ele foi muito utilizado na década de 70. Tem um filme muito legal que tem no YouTube, que vocês podem assistir, que vai falar muito do Fortran e que vai contar, na verdade, a história dos sistemas operacionais, né? Vai contar a história da Microsoft, a história da Apple, certo? Se vocês digitarem, eu não vou pôr o filme, lógico, né? Até por causa do delay, mas eu vou deixar como recomendação aí. Piratas no Vale do Silício. Esse filme aqui, ó, se você digitar, ele tem inteiro aqui. É esse. Ele não tem inteiro aqui no YouTube. Eu acho que é esse, não. Ele não vai ter mais inteiro no YouTube. Ele tinha anteriormente o vídeo inteiro no YouTube, mas se vocês querem saber um pouco dessa história da computação década de 70, 80, você pode assistir esse filme, Piratas no Vale do Silício. Essas três linguagens aqui, o Fortran, o C++ e o COBOL, que também é uma linguagem que não é mais muito utilizada hoje em dia, né, são paradigmas imperativos, certo? Eu acredito que esse paradigma é o mais fácil de se aprender, né? É o primeiro que a gente normalmente aprende, tá? Tranquilo. Em seguida, então, a gente tem o paradigma orientado a objetos. Então, ó, esse paradigma é bastante conhecido. Foi popularizado na década de 90 com a linguagem de programação Java, ao permitir uma programação multiplataforma de uma mesma maneira. Além disso, não era possível. Antes disso, né, não era possível realizar tal trabalho. Então, a linguagem Java, né, ela foi a pioneira aí da orientação a objetos. Então, é um paradigma, um dos mais novos que a gente tem, né? O paradigma orientado a objetos, ele surgiu como uma grande aposta para resolver gargalos da indústria de software, como produzir programas de uma forma mais rápida, com maior confiabilidade e um custo menor, certo? E o programa, ele é separado em objetos, tá? Por isso que é uma linguagem orientada a objetos. E essa programação é mais rápida. Por que ela é mais rápida? Porque a gente não precisa reinventar a roda. Imagina um carro, por exemplo. Um carro tem 5 rodas, né? As 4 que vai nele rodando e uma quinta que é o step. Então, imagina que o carro é um programa de computador. As rodas são todas iguais, certo? Então, a gente pode dizer que a roda é uma classe, certo? Ou seja, a estrutura de como funciona uma roda, ela é uma classe. E cada uma das 5 rodas do carro são 5 objetos dessa classe, tá? Isso quer dizer que eu programo uma vez a roda, né? E utilizo ela 5 vezes, tá? Fazendo uma analogia, e não sei se a analogia ficou muito clara, mas como diz aqui, essa orientação a objetos, ela foi criada para resolver problemas que a programação estruturada tinha, que era a dificuldade, né, o tempo de se desenvolver um sistema todo estruturado, tá? Então, com a linguagem orientada a objetos, a gente desenvolve de forma mais rápida, certo? Por isso que a gente pode ter uma equipe de desenvolvedores, cada desenvolvedor programando uma parte do sistema, tá?
Então, ó, segundo esse paradigma, todos os objetos têm determinados estados e comportamentos, e esses estados são descritos pelas classes como atributos. Já a forma como eles se comportam, sua funcionalidade, é por meio de métodos, que são equivalentes a funções do paradigma funcional. Certo? Então, para eu comparar atributos e métodos, imagina que o seu sistema, né, o programa que você desenvolveu é um cachorro. Os atributos seriam as características desse cachorro. Então, cor, tamanho, peso, seriam os atributos. E os métodos é o que esse cachorro faz: latir, dormir, comer, tá? Só fazendo uma analogia aí, vocês vão ver a programação orientada a objetos muito mais detalhadamente, tá? O Java, então, olha só, quais linguagens são orientadas a objetos? Python, Java, C Sharp, C++. Mas espera, eu acabei de falar ali que o C++ é uma linguagem estruturada, né? É uma linguagem procedural, imperativa procedural. Então, por que eu coloquei ele aqui na orientada a objetos? Pessoal, a linguagem C, ela é uma linguagem que você trabalha com ela de maneira procedural, que é a forma como a gente está trabalhando, e a gente trabalha com ela de forma orientada a objetos também. Então, existem linguagens que possuem mais de um paradigma, certo? A gente está trabalhando de maneira procedural porque é a maneira mais fácil de se aprender, tá? Ninguém entra direto aprendendo programação orientada a objetos, porque não tem como você aprender direto programação orientada a objetos sem conhecer o paradigma funcional antes, tá? Que é o paradigma que a gente está vendo, então. O Java é uma linguagem que ela começou a se popularizar no final da década de 90 e no início dos anos 2000, o Java era a linguagem que ia resolver todos os problemas, a fome no mundo. Era uma linguagem que ela prometia resolver muita coisa, né? Por causa desse paradigma orientado a objetos. E é largamente utilizado hoje em dia, tá? Alguma pergunta, gente? Tá confuso? Tá tranquilo? Nenhuma pergunta até agora? Vamos continuar, então. E a programação funcional? Eu falei que tinham 4 paradigmas que eu ia falar sobre eles, certo? A programação funcional. No paradigma de programação funcional, o uso de funções é destaque. Por isso que ele chama funcional. O que são funções, né? Funções são blocos de código que tem uma função, que fazem alguma coisa, certo? E essas funções, elas podem ser chamadas em diversas partes do programa, tá? Então, ó, o problema é dividido em blocos e para sua solução são implementadas funções que definem variáveis e seu escopo e retornam algum resultado, certo? Então, essas funções, elas possuem variáveis, são blocos de código, né, separados em funções, e essas funções te retornam algum resultado, tá? Por meio de variáveis. Tranquilo? Então, ele é bastante indicado quando a solução requerida é fortemente dependente de uma base matemática. São programas que são altamente dependentes de bases matemáticas. Um programa, um GPS, por exemplo, que tem muitos cálculos matemáticos nele, tá? Então, assim, subdivide-se o problema proposto em funções e as funções implementadas farão os cálculos matemáticos, beleza? Programação funcional, ó. O Lisp, esse daqui é o logo do Lisp, e o Haskell, são 2 linguagens funcionais, tá certo? E o paradigma lógico.
Pessoal, o paradigma lógico, ele é um tanto distinto dos demais paradigmas e deriva do declarativo. Fundamentalmente, utiliza formas de lógica simbólica como padrões de entrada e saída. A partir daí, realiza inferências para produzir resultado. Esse daqui é o símbolo do Prolog, que é uma programação lógica, certo? Então, ó, para exemplificar bem seu uso, podemos imaginar a tentativa de prova de um dado teorema, na qual são explicitadas algumas premissas, sendo elas verdadeiras, a conclusão do teorema torna-se verdadeira também. Então, eu tenho algumas premissas, se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Esse é o paradigma lógico, tá? Essa corujinha aqui é o símbolo do Prolog, que é uma das linguagens, certo? Tranquilo, gente? Tá dando para entender? Tá confuso? Tá tranquilo? Vocês estão muito quietinhos, gente. Pessoal, um histórico, então... beleza, tá tranquilo, então tá bom. Um histórico, então, dessas linguagens aí, um breve histórico, tá? Depois, no final, tem um vídeo que conta toda a história, e depois, se alguém quiser conhecer a história das linguagens de programação, pode ver o vídeo lá, mas eu vou falar de uma forma bem rápida aqui. Esse aqui é um computador, ó, na década de 40, isso aqui era um computador, é o ENIAC. Tudo isso era um computador só, tá? Então, ó, em 1940, a gente tinha a linguagem Assembly, né? A gente começou com Assembly, tá? E depois aqui, olha só, eu peguei isso aqui de um livro, que é um livro que ele parou aqui a explicação na década de 90, mas depois da década de 90, a gente veio com a programação orientada a objetos e com linguagens de programação que facilitariam o desenvolvimento da inteligência artificial, que no meu ponto de vista é algo que ainda está engatinhando, né? Que ainda não está muito bem desenvolvida. Mas então, ó, a gente tinha aqui, tá vendo, na década de 60, década de 70, década de 80, 90, certo? Então, é uma estrutura aí, né? Uma estrutura lógica avançando no tempo, né, em relação às linguagens de programação aí. No final tem um vídeo contando todo esse histórico, tá? Certo? Então, ó, a classificação das linguagens de programação. A gente pode classificar as linguagens de programação de 3 formas. A gente classifica elas quanto ao nível, quanto ao paradigma e quanto à geração. Quanto ao paradigma, eu acabei de explicar, né? Paradigma orientado a objetos, paradigma funcional, paradigma procedural, foi isso tudo que eu expliquei agora, tá? Agora, então, outras formas de classificar as linguagens de programação é quanto ao nível e quanto à geração. Vamos começar pelo nível, que é a parte mais legal. As linguagens de programação, elas podem ser de baixo nível ou elas podem ser de alto nível, tá? Isso de baixo nível e alto nível não tem nada a ver com a qualidade da linguagem, tá? Porque quando a gente lê isso, né, baixo nível, alto nível, parece que a gente está falando da qualidade. Não tem nada a ver com qualidade. É a linguagem de baixo nível. As linguagens de baixo nível são aquelas voltadas para a máquina, ou seja, as que são escritas utilizando as instruções do microprocessador do computador. Então, basicamente, uma forma de entender isso, a gente pode dizer que as linguagens de baixo nível, elas são linguagens onde está mais a compreensão, o nível dela está mais próximo da compreensão da máquina do que da compreensão humana, certo? Então, são linguagens que para o ser humano é difícil de compreender,
porém o computador interpreta elas muito facilmente, como, por exemplo, binários, zeros e uns, né? Então, a gente estaria falando ali, né, de linguagens de baixo nível, certo? Já, então, um exemplo, pegar um exemplo aqui de linguagem de baixo nível. São linguagens que normalmente a gente utiliza em firmwares. Alguém falou para vocês o que é firmware? Alguém sabe o que é um firmware? Todo mundo sabe o que é hardware e software, né? E um firmware? Alguém sabe? Firmware, vocês não sabem. Um híbrido de hardware e software. Por exemplo, uma catraca. Uma catraca em que você passa um cartão e se nas faculdades tem isso, né? Faculdade, curso técnico pago, né? Tem isso. Você passa um cartão na catraca, se a sua mensalidade está em dia e você está matriculado, você entra. Senão, não. Aquilo ali é um firmware. Ela tem uma programação ali embarcada com o hardware, tá? Aquilo são firmwares. Isso aqui, olha só que legal que é isso aqui, gente. Isso daqui é uma coisa chamada Arduino. Essa daqui, ó, é a entrada USB do computador. Essa daqui é a entrada USB do computador, essa daqui é uma plaquinha, então é uma plaquinha onde a gente tem uma programação que a gente faz no computador, certo? E nesse exemplo aqui, estou dando um exemplo de linguagem de baixo nível, tá? Isso aqui é um buzzer. Buzzer é um instrumento que emite um som. E aqui, ó, é uma linguagem de baixo nível. Então, ela está dizendo aqui, isso aqui é linguagem C, tá? Isso aqui é linguagem C. Só que aqui, ela está programada de uma maneira bem simplificada. Isso. O tipo, né? Tipagem seria... isso mesmo, se ela está mais perto da linguagem de máquina, né? Então, esse daqui é um exemplo de baixo nível, de uma linguagem de baixo nível, certo? Então, ó, ela tá simplesmente fazendo esse buzzer tocar um som, tá? É um exemplo aqui de uma linguagem de baixo nível, tá? E alto nível. Bom, antes disso, as vantagens, né? A vantagem do baixo nível é a velocidade e a desvantagem, a portabilidade. O que é portabilidade? É a adaptação daquele código, a adaptação daquele código a diversos processadores, a diversos hardwares, certo? Então, uma linguagem de baixo nível, ela é programada especificamente para um determinado hardware. Se você troca de hardware, você tem que reprogramar, tá? Então, a desvantagem é que ela não é uma linguagem portável. E a vantagem é que é mais veloz, certo? É mais veloz. Já alto nível são linguagens voltadas para o ser humano. Em geral, utilizam sintaxe mais estruturada, tornando o seu código mais fácil de entender e de editar programas. Então, as linguagens de alto nível, elas são mais fáceis para o ser humano compreender, porém, são mais difíceis da máquina entender, tá? Isso daqui é um exemplo, ó, de uma linguagem de alto nível, tá vendo? Aqui é uma telinha, né, de cadastro de dados pessoais que a gente faz de uma forma visual. É o NetBeans, tá? Então, é um exemplo, né? A linguagem Java é um exemplo de linguagem de alto nível, certo? É o tipo da linguagem, exatamente isso. A vantagem é a portabilidade e a desvantagem é que ela vai ser mais lenta do que linguagens de baixo nível, certo? Então, pessoal, outra característica das linguagens
que a gente pode classificar as gerações. A primeira geração, então, a programação era basicamente zeros e uns, certo? A segunda geração já eram instruções. A terceira geração, símbolos, né? A quarta geração, onde você já cria aplicações, né? E a quinta geração, que está em desenvolvimento ainda, está relacionada com inteligência artificial, tá? Então, a gente pode classificar quanto a geração, certo? Então, vamos falar de compilador. Eu já mostrei um compilador para vocês, né? A gente já compilou programas, porém, a gente não falou, né, o que é um compilador. O que é um compilador, então? Um compilador é um programa que transforma um outro programa escrito em uma linguagem de programação qualquer, né, em instruções que o computador é capaz de entender e executar. Então, pessoal, o compilador, ele vai ler, né, o seu código, que é como se fosse uma receita de bolo, e ele vai transformar num bolo, certo? É isso que o computador, um compilador vai fazer. Então, ele vai pegar o código, né, e transformar em um arquivo executável, tá? Um arquivo fechado que vai ser executado pela máquina. Por exemplo, em C++, de C, né, que é a linguagem que a gente está aprendendo, os compiladores aqui que eu conheço, que compilam C, é o Dev, né, que a gente está utilizando, e o CodeBlocks. Tem outros, certamente tem outros. Porém, eu estou dando esses exemplos aqui, são os mais conhecidos, certo? Em seguida, então, o que é uma IDE, né? Uma IDE é diferente de um compilador, tá? O compilador, ele vai simplesmente ler, né, uma linguagem compilada, tá? Nem todas as linguagens são compiladas. A linguagem C é uma linguagem compilada, por isso que a gente utiliza um compilador, certo? Porém, ela pode também ser trabalhada numa IDE. O que é IDE? A IDE, então... Faltou o I aqui, né? Faltou o I. IDE. Integrated Development Environment. Ambiente de desenvolvimento integrado. O que quer dizer isso? É um software que auxilia no desenvolvimento de aplicações. Muito utilizado por desenvolvedores com o objetivo de facilitar diversos processos ligados ao desenvolvimento, que combinam ferramentas comuns numa única interface gráfica do usuário, que a gente chama por essa sigla GUI aqui, certo? Então, ó, vou mostrar para vocês uma IDE. Então, o compilador vocês já conhecem, né? O compilador da linguagem C. Eu vou mostrar, ó, a parte NetBeans IDE. O NetBeans é uma IDE que você pode utilizar para programar na linguagem Java, na linguagem PHP, e você consegue também utilizar com C, com a linguagem C, porém com um plugin. Olha só, então, quando eu vou, por exemplo, mostrar aqui, olha só, vou mostrar aqui, desculpa, essa daqui que eu vou mostrar. Essa daqui é a telinha que eu construí, né, que é de cadastro de pessoas. Então, essa telinha, ela só foi construída arrastando objetos, tá vendo? Eu tenho vários objetos aqui que eu vou arrastando na tela e vou construindo essa telinha. E por trás disso, olha só,
eu tenho toda essa programação, tá vendo? Essa programação aqui, isso aqui é a programação em Java. Isso aqui não fui eu que digitei. Isso aqui a ideia gerou com base na minha interface que eu desenvolvi de forma visual, certo? Dá para entender, então, isso aqui? Java. Eu gosto muito de Java também. A UFSCar tem um evento muito legal de Java que esse ano não teve, que é Dia de Java. É um evento que é uma sexta-feira e um sábado, o dia todo, que eles falam só sobre Java. É um dia todo sobre Java, que são os melhores, os caras mais feras do país mesmo, em desenvolvimento, e pessoas que estão no mercado de trabalho mesmo, não são professores, assim, são pessoas que estão trabalhando, né, não são pessoas que vão simplesmente dar uma aula sobre a linguagem Java, são pessoas que vão falar do mercado de trabalho. É um evento muito legal. Quem sabe ano que vem, né? Ano que vem vocês, é em agosto esse evento. Quando vocês estiverem quase se formando, né? Em agosto do ano que vem, dá para ir, né? Se já tiver acabado essa pandemia, né? Até lá vai ter acabado, pelo amor de Deus. Certo? Então, ó, o NetBeans é uma IDE. Dá para entender o que é uma IDE? É muito bom. Isso aí a gente chama de networking, né? Pessoas que a gente... Eu já arrumei emprego por causa de pessoas que eu conheci em eventos, né? Ia no evento, conversava com pessoas desconhecidas e aí rolava alguma coisa. Isso a gente chama de networking, né? A gente sempre, quando a gente está entrando numa área, é muito importante a gente se relacionar com pessoas que estão, né, trabalhando nessa área. Então, pessoal, eu só mostrei, então, uma IDE. Dá para entender? A IDE, ela também... lábia. Tem um nome mais bonito, né? O networking. O networking. Então, pessoal, dá para entender o que a IDE faz? Ela facilita a sua vida, né? Ela facilita a sua vida. Então, ó, ela auxilia no desenvolvimento, né? E facilita a sua vida, né? Um ambiente integrado de desenvolvimento, tá? Algumas ideias aqui. O Visual Studio, né? Você pode programar em C no Visual Studio, dessa forma visual que eu estou fazendo aqui, né? Mostrando aqui, né? Com o Java, certo? O Android Studio, ele é uma IDE Java também, né? Que você programa, você desenvolve o seu aplicativo de uma maneira muito visual, né? Lógico, você vai ter que programar, mas você vai ter, né? Um bom suporte ali para não precisar reinventar a roda, né? E o NetBeans é outra IDE, né? Então, são os ambientes de desenvolvimento integrado, diferente dos compiladores, que eles simplesmente pegam o código que você digitou e transforma num executável ou te devolve uma mensagem de erro, tá? A ideia, então, ela é mais complexa, tá? Onde que você programa, né? Você usa o IDE para facilitar o trabalho de desenvolvimento, mas ele é apenas um facilitador e ele não pode ser confundido com a linguagem de programação. Tá? Qualquer problema que você está tendo com o código que tá escrevendo é um problema com a linguagem, não com o IDE. Fazendo uma comparação com outras línguas, né, você pode não saber como se escreve uma palavra em português ou como construir uma frase. O fato de você não saber como constrói uma frase em português, isso não quer dizer que você está tendo dificuldade com o Word. A dificuldade é com a língua portuguesa, certo? Então, só fazendo uma comparação aí entre a linguagem, né, e o ambiente de desenvolvimento, que muita gente faz essa confusão aí, tá? Então, fazendo a analogia, fica mais fácil da gente entender.
Nossa, eu já estou no slide 46, meus slides estão curtos. Ó, compiladores, interpretadores e máquinas virtuais. Isso aqui é a parte mais importante, tá, dessa aula aqui. Então, ó, o processo de compilação. O processo de compilação, ele traduz um programa para a linguagem de um computador. Depois, o código de máquina resultante pode ser executado nesse computador. Exemplo, Fortran, COBOL, C, C++, são linguagens compiladas típicas. Vamos ver aqui uma coisa legal de uma linguagem compilada, que é, né, aqui a gente está trabalhando. Olha só, estes exemplos aqui são todos os exemplos daquela apostila em linguagem C. Tem muito exemplo aqui, tá? Então, ó, eu vou abrir. Por exemplo, esse programinha aqui. É um programinha, então, em linguagem C, que ele simplesmente verifica, ó, eu vou só executar ele aqui para mostrar o que ele vai fazer. Ele vai dizer para eu digitar masculino ou feminino, vou digitar masculino, M, né? E ele diz sexo masculino. Ele só faz isso. Então, eu compilei, né? Olha aqui, tá vendo? Este daqui, ó, ele gerou 2 arquivos aqui. Então, esse daqui, que é um arquivo com a extensão CPP, né? A extensão dele, se a gente mostrar aqui, ó, classificar por... Não, deixa eu... eu quero mostrar os detalhes dele. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, é tipo C source file, ou seja, é um arquivo C. Se eu abrir, ele só abre se eu tiver o compilador, né? O compilador em C. Ou eu poderia abrir também em qualquer editor, ó. Se você for com o botão direito abrir com, você abre no bloco de notas, você abre até no Word, se você quiser. Então, esse daqui é o meu código. Este daqui de baixo, olha só, tá escrito aplicativo. Se eu ver a extensão dele é executável. Deixa eu ver aqui os detalhes. Ele não me mostra a extensão, mas a extensão é .ez, é uma extensão executável. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele já abre o programa para mim, tá vendo? Vou digitar F de feminino, ele finalizou. Peraí. Enfim, ele não foi compilado corretamente, mas você vê, tá vendo que ele já abre um executável. Então, é isso que uma linguagem compilada faz. É um arquivo de texto, né, onde está o meu código, ela gera um arquivo executável, certo? Assim é que funciona um compilador, beleza? Agora, olha só, qual que é o processo de compilação? Ele faz umas coisas bem complicadas aqui, que é a análise léxica, a análise sintática, ele passa pelo verificador de tipos, otimizador de código e gerador de código. Pessoal, se eu fosse explicar o que é tudo isso aqui, daria até uma aula para cada coisa, tá? Mas eu vou falar de uma maneira bem simples, porque, como eu disse, não, o importante é mais a gente entender alguns conceitos para poder praticar. Então, a análise léxica, ele vai separar o seu programa em blocos, tá? É isso que ele faz. Depois ele faz uma análise sintática. Lembra que lá atrás, lá nos primeiros slides, eu falei o que era sintaxe? E aqui ele vai fazer uma análise sintática do código, né? Lembra dessa palavra das aulas de português, análise sintática? Então, tem como a gente fazer uma análise sintática do código de uma linguagem de programação. Então, o compilador vai fazer isso. Ele vai fazer análise léxica. Lembra, né? Sexta série. Análise sintática, depois ele faz uma verificação de tipos, e é aqui, se você cometer algum erro, ele vai te retornar esse erro, tá?
Se ele passar por essas 3 partes, fazer análise léxica, análise sintática e verificação de tipos, ele vai otimizar o seu código e gerar o executável, certo? É assim que é um processo de compilação. Dá para entender, então, o que é o processo de compilação? Todas as linguagens são compiladas? Não. Não é todas as linguagens que são compiladas. Existem algumas linguagens que são... A linguagem C, por exemplo, é uma linguagem compilada. Algumas linguagens são interpretadas. E aí depois eu vou abrir o meu NetBeans de novo para mostrar o que é uma linguagem interpretada. Olha só, o interpretador. Então, ó, um programa conversor. Então, linguagens compiladas, você precisa do compilador. E ela vai gerar um arquivo executável, tá? Uma linguagem interpretada, então, o programa conversor recebe a primeira instrução do programa fonte, confere para ver se ela está escrita corretamente, ela converte em linguagem de máquina, então executa aquela instrução. Depois ele repete o processo com a segunda instrução e assim sucessivamente, até a última instrução do programa fonte. Quando a segunda instrução é trabalhada, a primeira é perdida, certo? Então, ele vai executando por partes, ele passa por um interpretador, tá? Esse interpretador, ele pode estar num servidor, né? Ou você pode ter ele localmente. Olha só, eu vou abrir aqui uma linguagem interpretada. Linguagem interpretada são muito legais. Se programar nelas também, eu gosto muito. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho um sistema escolar. Eu abri a mesma IDE, tá? Que é o NetBeans. Porém, o NetBeans não serve só para a linguagem Java, tá? E é aí que vocês têm que entender a diferença que eu expliquei lá, de IDE para linguagem de programação. Agora, eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui, nessa mesma IDE, eu vou abrir um programa de uma linguagem, é esse aqui, escola, eu acho. Não, não é. Não, não é. Deixa eu procurar ele aqui. Eu quero abrir o programa em uma linguagem... Peraí. Ah, tá. Eu vou abrir files. Eles estão... Peraí, só um minuto, tá, gente? Eu já acho aqui. Eu deveria ter deixado aberto já. Groove. Olha só. Isso daqui é uma linguagem interpretada, tá? Então, aqui é PHP, tá? Ela tem que passar por um interpretador. O que é um interpretador? Eu vou abrir aqui um interpretador dessa linguagem, o XAMPP, tá? Então, o XAMPP, ele é um interpretador, é um servidor Apache, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, esse programa, ele tá separado em partes, ó. Eu vou abrir ele aqui no meu navegador. PHP é uma linguagem que a gente utiliza para... a gente utiliza PHP para web, tá? Para programar para web. Então, ó, eu tenho aqui um sistema de cadastro de alunos. Eu tenho esse código aqui, tá vendo? Então, tem uma parte do código que adiciona aluno, né? Eu digito o URM e o nome do aluno e clico em enviar, ele vai adicionar. Eu posso alterar um aluno, e no caso aqui, eu teria que saber o RA dele, né? O registro acadêmico, e digitaria outro nome para fazer essa alteração. Eu poderia excluir um aluno, e aí eu
teria que ir pelo número do RA, eu poderia consultar os alunos, um aluno específico, né, ou listar todos os alunos, certo? Então, esse cadastro de alunos que eu fiz aqui em PHP, ele faz tudo isso, certo? E aí, o champ, ele vai interpretar, certo? Então, a hora que eu adicionar um aluno aqui, ele vai pegar o trecho de código, tá vendo? Esse trecho aqui do código é um trecho que ele vai servir só para adicionar. Então, ele vai pegar esse trecho do código, ele vai passar pelo interpretador e vai interpretar, e aí eu vou conseguir executar essa parte do código que é adicionar um aluno, certo? A hora em que eu for em alterar o aluno, essa parte do adicionar, ela já é perdida, certo? Então, é isso que acontece, tá? Na linguagem interpretada, certo? Então, ele vai pegar uma instrução, como no caso, o trecho de código que adiciona um aluno no banco de dados, ele vai interpretar aquela instrução, e a partir do momento em que eu passar para uma segunda parte do programa, que seria excluir um aluno, aquela primeira instrução, ela é perdida, certo? Então, o interpretador, ele vai interpretando trechos de código conforme eu for executando, e o trecho anterior é perdido, tá? Diferentemente de um compilador, que ele já gera um executável, que é como se fosse uma coisa fechada, que é aquilo e o programa todo está ali naquele executável. A linguagem interpretada, ela vai fazendo aos pouquinhos, então ela vai passando por um interpretador, certo? Dá para entender, então, a diferença entre compilação e interpretação? Aí, pessoal, quais linguagens são interpretadas? PHP, JavaScript, Ruby são linguagens interpretadas, tá? Vocês vão ver nesse curso o PHP como uma linguagem interpretada, tá? Beleza? A diferença entre compilação e interpretação... é JavaScript, verdade, obrigada. JavaScript também, verdade. Pessoal, então, tá tranquila a diferença entre linguagem interpretada e compilada, né? Porque aí a gente pode complicar um pouquinho mais. A gente pode ter uma linguagem híbrida. O que é isso? Ela é interpretada e compilada. Olha só, então, aqui eu tive que pegar o esqueminha, né? Porque senão ficaria difícil de entender. Então, eu tenho o código-fonte. Eu compilo esse código-fonte e ele vai gerar um bytecode, certo? Esse bytecode, então, é o interpretador, certo? A gente chama de pré-compilação. Então, o código-fonte, ele separa, né, partes do código em bytecodes, que são módulos interpretados, e essa máquina de interpretação vai passar por uma máquina virtual, por uma virtualização, né, que vai gerar um executável. Em Java, deixa eu ver aqui onde que tá meus projetos de Java, para eu poder abrir aqui... Java. Aqui. Olha só, eu tenho vários programas aqui em Java. Vou pegar esse aqui que é com conexão com o banco. Então, olha só, eu tenho aqui Peraí, deixa eu ver. Então, eu tenho o código ali, certo? Porém, esse código, ele gera para mim arquivos... Olha, ele gera arquivos, então, class, tá vendo? Então, esse arquivo .class aqui, a gente chama de bytecode, que é a interpretação do código, que depois vai passar por uma máquina virtual e ele vai ser executado, tá?
A máquina virtual, então, é uma virtualização, tá? A gente chama de virtualização, que é um processo, né, como o próprio nome diz, um processo de virtualização. Como, ao invés de você ter uma máquina real, né, você teria uma máquina virtual que interpreta esse código e executa, tá? Então, ó, essas linguagens são híbridas. Eu falei do Visual Studio, né? O Visual Studio, nele você pode utilizar, então, ó, a máquina virtual dele é o .NET, o Microsoft .NET Framework, tá? E do Java, a gente usa a JVM, que é a Java Virtual Machine, tá? Então, as linguagens híbridas, elas precisam de máquinas virtuais, certo? Porque o bytecode, ele precisa ser interpretado por uma máquina virtual para ser executado, tá? E aí, se você quiser executar aquele mesmo código em uma plataforma diferente, você tem que utilizar outra máquina virtual, que seria compatível com aquela plataforma, certo? Já uma linguagem compilada, você teria que recompilar o código, né? Se você, por exemplo, um programa que você fez para Windows, para ele executar no Linux, você teria que recompilar o código em outro formato, por exemplo, tá? Não sei se ficou clara a diferença entre interpretação, compilação e linguagens híbridas, certo? Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta até aí? Deu para entender tudo que eu falei, tudo que eu mostrei? Tranquilo? Pessoal, então, eu vou colocar aqui, olha só, isso tudo aqui que eu falei, eu tirei desse cara aqui, Alan Tucker e Robert Noman, só que aqui ele tá... É um livro bem extenso e está numa linguagem complicada. Eu tentei traduzir da maneira mais simples possível, certo? E aqui eu tenho alguns vídeos complementares. Olha só, esses vídeos, você abre, né, esse arquivo aqui. Então, esse arquivo aqui, eu vou mostrar onde ele está. Ele está aqui em arquivos. Você tem que fazer o download dele, tá? Para poder abrir os links. Seleciona, vai em baixar, aí você abre aqui no PowerPoint. Abrindo no PowerPoint, você aperta F5. Aí aqui, ó, isso aqui é um link, tá? Então, são vídeos de apoio. Esse vídeo aqui, você clica, tá vendo? Ele já vai abrir o link lá no navegador. Eu não vou passar em tempo real. Opa, lógico, né? Porque tem um delay. Esse casalzinho aqui é muito legal. Ele vai falar, então, dos paradigmas. É um vídeo de 7 minutos. Depois, esse segundo aqui também é um vídeo muito legal, que vai falar a diferença entre compilação e interpretação. Ele explica mais detalhadamente do que eu. Esse cara aqui, ele vai contar a história da evolução das linguagens, e, na verdade, ele tem um curso inteiro só sobre a evolução das linguagens de programação. É muita coisa. E esse daqui é o melhor. Ele vai explicar de uma maneira muito detalhada o que é compilação, interpretação e máquina virtual, tá? Nenhuma dúvida, gente? Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, eu vou deixar para vocês